A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Valdir Alves de Oliveira, comentarista desta revista. Hoje, estudaremos a lição de número 9, que tem como título, A Fidelidade, Bondade e Veracidade de Deus. Se você gostar da aula, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. No final do vídeo, o presbítero Sebastião Silva fará as considerações finais. Deus abençoe a todos, e tenham ótimos estudos. Vamos então para essa que é a lição de número 9, que fala sobre a fidelidade, a bondade e a veracidade de Deus, ou a verdade de Deus. O comentarista ele separou um tópico para cada um desses atributos. Então, o primeiro objetivo da lição, que é ensinar que a fidelidade é a marca registrada de Deus, está no tópico 1. O segundo objetivo, mostrar a bondade de Deus, que ela está ligada ao amor, nós veremos no tópico 2. E o terceiro objetivo, que é ressaltar que a veracidade de Deus está no seu caráter, ficou para o tópico 3. Esses são os objetivos da lição de hoje. Os textos de referências estão no Salmo 89. Os versículos estão intercalados. São o 2, o 3, depois pula para o 5, o 8, o 24 e o 33. Aí diz assim o versículo 2. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Irmãos, apesar do versículo 3 citar a aliança de Deus com Davi, esse Salmo 89 é de autoria de Etan, um dos sábios citados ali no texto que fala sobre a sabedoria de Salomão. E o interessante é que esse salmo ele se refere ao fim da dinastia de Davi e à destruição de Jerusalém por desobediência dos sucessores de Davi, quando eles foram levados cativos ali para a Babilônia, mas com a promessa de restauração eterna ao reinado de Davi através do ungido, o Messias, o Senhor Jesus que viria, que é o descendente de Davi. Ou seja, apesar de toda a consequência do povo, que o povo estava sofrendo ali, o salmista reconhece que Deus é bom, fiel e verdadeiro, porque ele estava confiante na promessa de Deus. E como Deus não muda, irmãos, nós podemos descansar em suas promessas também, em sua fidelidade, bondade, verdade, como diz aí a verdade aplicada da lição. O texto áureo é o versículo 1 de Salmo 89, que diz que as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Aqui na terra, irmãos, é só um ensaio. Nós louvaremos a Deus eternamente por sua bondade e fidelidade. Porque assim como um pai, ele não deixa de ser bom ao corrigir o filho, Deus não deixa de ser bom ao corrigir o seu povo ali também no cativeiro babilônico. Irmãos, como diz um dito popular, Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Aí no tópico 1, ele aborda a fidelidade de Deus. O comentarista ele destaca um trecho da obra do teólogo norte-americano o Russell Joyner, onde ele diz que os deuses do Oriente eram volúveis, caprichosos, ou seja, eram falsos, com a exceção do Deus de Israel, que é fiel em sua natureza e nas suas ações. Agora, por que esses deuses eram falsos? A resposta está lá no Salmo 115, versículo 4. São obras das mãos dos homens, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai das suas gargantas. O que é pior, ainda tem que ser socorrido quando cai e se quebra. Deus mostrou isso para os filisteus, quando eles levaram a Arca da Aliança, que representava a presença do Deus de Israel, já que dentro da arca havia a palavra de Deus, os estatutos. E os filisteus então depositaram a arca numa tenda, junto ao deus deles, chamado Dagon. Era uma imagem de escultura. Aí no dia seguinte eles foram dar uma olhadinha e o deus Dagon estava caído, com o rosto na terra, diante da arca de Deus. Irmãos, e não tinha entrado ninguém naquela tenda, foi Deus que fez isso. Aí os filisteus socorreram
Socorreram o deus Dagon e o colocaram novamente no lugar. Aí no dia seguinte eles de novo foram lá e novamente o deus Dagon estava caído, só que agora sem a cabeça, sem as mãos, só estava ali o tronco. Então, irmãos, Deus fez isso para mostrar para os filisteus que ele, o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus, o Deus fiel, que ao invés de ser socorrido, como eles faziam com o Deus Dagon, o Deus de Israel socorre o seu povo. Ele é o socorro bem presente na angústia, né? Agora, o que isso tem a ver conosco, irmãos? Esse fato que aconteceu ali do Deus Dagon. Nós devemos vigiar, porque ídolos não são apenas imagens de escultura, mas tudo aquilo que tira a primazia, o primeiro lugar de Deus no nosso coração. E o diabo é astuto, irmãos. Ele sabe que um crente em Jesus jamais vai se prostrar diante desses deuses, diante de imagens de escultura. Então ele coloca outros tipos de deuses diante do crente para persuadi-lo. Um ídolo como o dinheiro, um time de futebol, um jogador, um vencedor do BBB. E o cristão começa a seguir esses ídolos, né, que não vão te socorrer quando você estiver doente, desempregado, aflito, não vai não. Então, meus irmãos, tomemos cuidado com os falsos ídolos. Vamos nos prostrar somente diante do Deus que é fiel, que nos socorre na angústia, que nos levanta quando nós estamos caídos e nos põe de pé. O item 1.1 diz que Deus é fiel a si mesmo. Ele não é volúvel, não sofre sombra de variações e nem muda de opinião. E lá no final do item, o comentarista ele diz: Deus, sendo fiel em sua natureza, não descumpre as cláusulas do contrato firmado conosco e mostra sua fidelidade como nosso escudo e broquel. Ou seja, Deus ele fez um convite de casamento para nós, é como se fosse assim. E nós aceitamos esse convite quando dizemos sim para o noivo, para Jesus. Então Jesus ele passou a ser o noivo e nós, a igreja, passamos a ser a noiva. E o casamento será as bodas do Cordeiro com a sua igreja, né, irmãos? E o noivo, o nosso Deus, ele não rompe o contrato, ele permanece fiel à noiva, irmãos. Só que nós, como noiva do Cordeiro, de Jesus, nós temos que nos manter fiéis ao noivo também, porque ele vem buscar, irmãos, uma noiva, não uma noiva adúltera, mas uma noiva fiel, pura, sem mácula, nem rugas, gloriosa, santa, irrepreensível, né? Mesmo com os nossos defeitos, a gente tem que procurar sempre andar dessa forma, porque é essa noiva que Jesus vem buscar. Irmãos, se você estivesse noivo, com o casamento marcado, aí você está caminhando lado a lado com a sua noiva, aí de repente passa um outro rapaz de lá para cá e a sua noiva dá aquela quebrada de pescoço para trás para cobiçar esse rapaz, né? E você ali do lado. Você se casaria com uma noiva assim, irmãos? Você que é irmã, que é mulher, você se casaria com um noivo assim? Pois é, né? Nem Jesus se casaria. E é o que acontece, irmãos, quando nós cobiçamos as coisas pecaminosas deste mundo, tendo o noivo Jesus ali do nosso lado, vendo tudo. Aí talvez alguém diga, mas irmão, nós não conseguimos ser 100% fiéis, somos falhos, o pecado está em nós e o noivo está ali nos vendo. Sim, mas deve haver uma resistência, uma luta, um repúdio pelo pecado. E o noivo está vendo, irmãos, quando não se trata de um adultério, mas de uma violência do pecado contra nós, sem consentimento da noiva. E aí nós sentimos uma tristeza por tudo que aconteceu, tá bom? Aí o item 1.2 diz que Deus é fiel nos seus propósitos. O comentarista, o pastor Valdir Alves, ele diz aí no item: algumas promessas já aconteceram, outras ainda vão acontecer até que se cumpra cabalmente tudo que Deus prometeu, promessas de bênçãos terrenas e promessas de bênçãos celestiais. Tudo que Deus prometeu vai acontecer, sua fidelidade garante. Irmãos, Jó disse que nenhum propósito de Deus pode ser impedido, né? Inclusive o evento mais aguardado da história da humanidade, que é o arrebatamento da igreja. Queira ou não, acredito ou não, Jesus vai voltar. Quando Jesus ressuscitou, ele deixou um lenço enrolado, né, ou dobrado à parte, ali no túmulo. E segundo a cultura da época, sempre que o senhor de uma casa ele ia almoçar com a família, e o empregado, né, ou o servo, ele ficava do lado de fora, com a porta daquele local aberta e de olho. Se o patrão terminasse o almoço, o sinal era quando ele jogava o lenço de qualquer jeito, né? Então o servo ia e tirava a mesa. Mas
quando o senhor dele, irmãos, fosse sair para uma necessidade, mas voltaria, ele deixava o lenço dobrado. Então o servo ele já sabia que esse era o sinal, então ele não tirava a mesa, o servo ficava atento. Irmãos, isso é maravilhoso. Jesus ele deixou o lenço enrolado à parte, e isso significa que ele está dizendo para nós que ele voltará. E se ele prometeu, ele voltará, irmãos, porque ele é fiel nos seus propósitos, né? E é o que diz também aí o item 1.3. Deus é fiel nas suas promessas, que são orais, são escritas ou por gestos, né? Como esse do lenço. Depois o item diz que algumas promessas já aconteceram, outras vão acontecer ainda, né? Até que se cumpra cabalmente tudo que ele prometeu, né? Promessas de bênçãos terrenas, promessas de bênçãos celestiais, tudo que ele prometeu vai acontecer, porque Deus é fiel, irmãos, fiel ao que prometeu. Agora a questão que fica será que realmente era a promessa de Deus ou não aquilo que nós aguardamos? Entre outras observações que devem ser consideradas, irmãos. Tá? Foi através de algum profeta que a promessa que você espera se cumprir chegou até você? Amém. Eu creio que Deus fala através de profetas nos dias de hoje, porque ele falou dessa forma no passado, e Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? E se é de Deus, irmãos, vai se cumprir. Agora, se não for, não se cumprirá. Mas esse profeta, a Bíblia diz que ele irá acertar contas com Deus, dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Agora, será que foi através de sonhos que você recebeu a promessa? Que você está aguardando o cumprimento? Amém. Eu acredito que Deus fala também através de sonhos, como falou com Samuel, com Salomão no passado. Mas às vezes nós estamos tão ansiosos, irmãos, para receber algo que acabamos sonhando. O próprio Salomão, ele diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, né, que das muitas ocupações vêm os sonhos. Então a gente precisa discernir o que é promessa de Deus e o que é coisa da nossa fadiga, né, da nossa ansiedade. Também foi através de algum louvor que você recebeu alguma promessa que você acha que veio de Deus? Amém. Deus fala também através de louvores, de cânticos, que são os salmos, não é? Os salmos são os cânticos e Deus fala através deles também. Mas, irmãos, seja como for, né? Através de profetas, ou de sonhos, ou de louvores, tudo isso tem que ter base bíblica. Promessas infundadas, sem fundamento bíblico, não são de Deus. A Bíblia deve ser a fonte das promessas que recebemos. Deus nunca vai prometer algo que contraria o que está escrito na palavra dele. Né? Agora, outra coisa, irmãos. Às vezes as promessas não são para os nossos dias, tem tudo isso para ver. Abraão ele recebeu uma promessa que seria pai, que é justamente o significado do seu primeiro nome, Abrão, e se cumpriu porque era para os dias dele, então Abraão viu se cumprir. Depois ele recebeu a promessa que seria pai de muitas nações, de uma multidão, que é o significado do seu segundo nome, Abraão. Só que não era para os seus dias. O máximo que Abraão viu foi seus filhos com Sara, com Agar, com Quetura. E depois ele morreu com 175 anos. Só que a promessa de pai de multidões se cumpriu porque diz respeito às descendências de Abraão, que são os árabes, né? Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar, enquanto que a nação judaica, a nação de Israel, são os descendentes de Isaac. São duas multidões de pessoas que Abraão não viu a promessa se cumprir, mas se cumpriu depois dele. E o escritor aos Hebreus diz que muitos do passado, dos nossos antepassados, tinham promessas, mas não viram, porque não eram para os seus dias. Enfim, meus irmãos, nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Não devemos andar inquietos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ou seja, viva dia após dia, adorando a Deus, confiando em suas promessas, aquilo que veio de Deus há de se cumprir, né, no tempo dele e do jeito dele. Vamos agora para o tópico 2, que vai abordar outro atributo de Deus, que é a sua bondade, a bondade de Deus. Né? O item diz que a bondade de Deus faz parte de sua essência. Né? Faz parte da essência, da natureza de Deus. É uma característica intrínseca, né? Própria do Senhor. Ela é eterna, infinita e abundante. Irmãos, essa palavra bondade ela está relacionada à benignidade. Né? São sinônimas. E lá no Salmo 136, o salmista exalta a benignidade, a bondade de Deus, citando ela em todos os 26 versículos daquele salmo, irmãos. Em todos os acontecimentos ali citados,
a bondade de Deus estava presente. E tem um texto na Bíblia que deixa uma pulga atrás da orelha de muita gente, né? Muitos entram em parafuso. Parece haver um contraste com a bondade de Deus. É por isso que eu sempre digo, irmãos, quando nós não entendermos algo da palavra de Deus, o problema sempre estará em nós, falta de saber interpretar, nunca na Bíblia. Deus nunca, irmão, jamais ele entrará em contradição. Lá em Isaías, capítulo 45, versículo 7, Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Como assim? Que contradição é essa com o Salmo 136, que fala da benignidade de Deus, da bondade de Deus em todo o tempo? Agora aqui, Deus dizendo que cria o mal, irmãos, não há contradição alguma. Quando Deus diz que cria o mal, é algo que é ruim para nós, né? Mas no final nos fará o bem. Por exemplo, nenhum filho gosta de apanhar do pai. Ninguém diz: olha como eu gostava de apanhar do meu pai quando criança, era muito bom, era gostoso. Só se for um masoquista, né? Mas você ouve pessoas dizerem: ah, se não fosse o meu pai me dar umas surras quando eu era criança, eu não seria o que eu sou hoje, eu devo tudo isso ao meu pai. Não é assim, irmãos? Mas quando estava apanhando, estava chorando, não estava gostando. Então é desse tipo de mal que Deus se refere, porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. E o filho, irmãos, ele não revida. Ele não encara o pai quando está apanhando. Se revidar, né, se ir para cima do pai, não é filho, é bastardo. A Bíblia diz isso, né? Aí no mesmo texto de Isaías 45, Deus falando com o rei Ciro, que ia libertar o povo de Israel lá da Babilônia, ele diz, né, ai daquele que contende com o seu Criador. Né? Irmãos, o mal de Deus é bom para nós. Né? O cativeiro babilônico trouxe muitas lições para o povo de Israel. O contexto ali é esse. O item 2.1 diz que Deus é bom em todo o tempo, né? Ou seja, quando nós apanhamos também, provar e ver de que o Senhor é bom. E essa bondade é um atributo comunicável também, Deus compartilhou conosco, assim como a fidelidade também, que nós vimos anteriormente, né? Por isso que os seus olhos, irmãos, a Bíblia diz, os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. E por isso que o Espírito Santo, através de Paulo também, diz na carta aos Romanos, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Né? Fidelidade e bondade, irmãos, estão em nós. É uma das sementes do fruto do Espírito lá em Gálatas. E que deve ser regada, cuidada para crescer e dar frutos. Deus, ele não tem espaço para mais bondade, porque ele é pleno, ele é a própria bondade. Agora nós já temos que ser bom a cada dia mais, cuidando, regando essa semente. Por isso, irmãos, cuidemos para que não haja em nós um coração mau e infiel, para nos apartar do Deus vivo, como diz o escritor aos Hebreus, porque Deus nos capacitou a sermos bons e fiéis. O 2.2, irmãos, diz que a bondade de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Aí ele diz que a bondade de Deus vai além de qualquer atitude bondosa que já conhecemos. Sua bondade o fez amar o mundo de tal maneira ao ponto de levar seu único filho para morrer na cruz a fim de nos salvar. Irmãos, Deus fez tudo isso, só que ele recompensou o Filho, o Senhor Jesus. Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, quando você sofre por amor a Deus e a sua palavra, para cumprir a vontade de Deus, ele vai te recompensar. Jesus, como homem, ele orou, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava angustiado, a angústia, a agonia da morte. Mas ele disse, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E a vontade do Pai, irmãos, não foi que Jesus morresse na cruz, mas que o ser humano tivesse uma chance de se salvar. E para isso, só com a morte de Cristo. E Deus honrou o Senhor Jesus. Né? Então, se você estiver padecendo com alguma coisa, por fazer a vontade de Deus, tenha certeza que Deus vai te honrar também. O item 2.3 diz que a bondade de Deus se manifesta pelo seu socorro. E o texto diz assim, a palavra de Deus diz que mesmo os justos sofrem muitas aflições, provações e tribulações. O salmista declarou que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. No vídeo passado nós vimos que esses justos são justificados em Cristo Jesus, não é isso?
Mas mesmo sendo justificados, nós sofremos por aflições, tribulações, perseguições, isso é fato. Jesus disse, se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Ou seja, se Jesus, que nunca pecou, nem em sua boca se achou engano, né, eles perseguiram Jesus, quanto mais nós que pecamos todos os dias. E a gente tem vários exemplos disso, irmãos. Daniel ele foi lançado na cova porque orava 3 vezes ao dia, né? Seus amigos também, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha por não se prostrarem diante da estátua do rei Nabucodonosor, entre tantos homens de Deus que sofreram aflições, por vários motivos, né? O que dizer de Jó, o justo Jó? Né? Deus, com sua infinita bondade, o livrou a todos eles. Né? Livrou Jó, livrou também Sadraque, Mesaque e Abednego, livrou Daniel. Agora, se por acaso Deus não livrar, irmãos, como não livrou Estevão, Tiago e João Batista, entre tantos que foram jogados aos leões no Coliseu Romano, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. Deus tinha um propósito para essas pessoas muito melhor do que essa esfera terrena. E quando Deus livra, irmãos, ele livra na prova e não da prova. Foi assim com esses homens, né? Com Jó, com Daniel e seus amigos. Né? Porque, irmãos, é bom a gente observar isso, né? Por quê? Porque muitos ensinam ou pregam um evangelho sem prova, sem cruz, sem sofrimento. E esse evangelho é falso. As pessoas colocam na fachada da igreja, pare de sofrer. Né? Por isso que muitos cristãos se afastam da fé no primeiro vento. Foi ensinado que não teria ventos, problemas, aflições, quando a realidade é outra. Agora veja que Jesus disse que tanto os rios quanto chuvas, ventos, que são os problemas, batem tanto naqueles que não praticam a palavra, quanto naqueles que praticam também. Só que a diferença é que aqueles que praticam a palavra, eles já estão cientes que virão tudo isso. Então eles vão suportar, porque eles vão confiar no Senhor. O último atributo da lição de hoje, irmãos, é a veracidade de Deus que está no tópico 3. Olha o que diz. A veracidade ou verdade de Deus é o atributo que o define como perfeitamente confiável. Tudo o que há em Deus, assim como o que ele fala, é verdadeiro. Porque Deus não é homem para que minta, não é isso que a Bíblia diz? Às vezes alguém, para escapar de alguma enrascada, faz uso da mentira. Aí o outro vai e repreende ele, né? Fala a verdade, rapaz, tu não é homem, não. Como se o homem não mentisse, né? Sendo que ele está mentindo justamente por ser homem. Se não fosse homem, mas fosse Deus, ele não mentiria. E quando se fala Deus, irmãos, é bom deixar claro, como diz aí o item, que se fala tanto do Pai, quanto do Filho e do Espírito Santo, tá bom? O item 3.1 afirma que o Senhor Deus é a própria verdade. Jeremias também afirmou isso, né? Jesus disse ao Pai, né, orando por seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus. Aí em Apocalipse diz isso, né? Então, se Jesus é Deus, irmãos, então Deus é a própria verdade. Amém? E a verdade de Deus não muda, né? Nem mudará, como diz aí o item 3.2. Aí ele fala assim, a Bíblia relata várias passagens em que se confirma a veracidade de Deus, o Deus verdadeiro, que jamais alguém que o conhece pela fé poderá questionar. Jeremias, irmãos, ele teve uma visão, aí Deus disse para Jeremias, o que vês, Jeremias? Aí ele disse, uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Agora, o que tem a ver vara de amendoeira com a palavra de Deus? Irmãos, a vara de amendoeira, ela dá frutos desde cedo, né? Ainda pequena. E Jeremias questionou o chamado de Deus, dizendo que era apenas uma criança. Então, através daquela visão, Deus está dizendo para Jeremias que, assim como ele faz com a amendoeira, ele fará com Jeremias muitos frutos, ainda como criança, como jovem. E Deus vela por sua palavra para cumprir. Então, foi uma palavra de ânimo para Jeremias. Agora, irmãos, aconteça o que acontecer, a palavra de Deus se cumprirá. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Porque Deus não passa e Ele é a verdade, não é? Então, nós como cristãos, irmãos, devemos nos esforçar o máximo para não andarmos, né? Na verdade, não andarmos na mentira. Não é fácil, principalmente quando se brinca com a mentira, como muitos fazem. Inventaram até o dia da mentira, que é o dia 1º de abril, e você veja crentes brincando de mentir nesse dia, assustando pessoas com mentiras. Irmãos, mentira é pecado, e com o pecado não se brinca. A Bíblia diz que aquele que ama e pratica a mentira ficará de fora da cidade santa.
Sem contar que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, quando nós mentimos, nós estamos simplesmente com a filha do diabo na boca, né? Essa que é a verdade. Para encerrarmos, irmãos, o item 3.3 diz que a veracidade e a fidelidade de Deus são inseparáveis. Aí ele diz assim: a fidelidade está sempre relacionada com a verdade. Esses dois atributos andam juntos. Aí ele diz depois, né, mais para baixo, que a única diferença é que a veracidade é a afirmação de algo e a fidelidade é o cumprimento dessa afirmação. No caso, né, das promessas e juízos de Deus, né, essas promessas. Então, irmãos, no que diz respeito aos homens, podem estar divorciadas, sim, a verdade da fidelidade. Porque muitos pregam a verdade, mas não vivem a verdade, são infiéis. Paulo diz isso na carta aos Romanos, né? Tu que ensinas a outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Ou seja, Paulo está dizendo, tu pregas a verdade, mas é infiel na verdade? Agora, com Deus é diferente, irmãos. Paulo também diz nessa mesma carta aos Romanos, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ali, quando os incrédulos, então, ele questiona a fidelidade de Deus. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. E Jesus diz com relação às profecias bíblicas, né? Ele diz lá no livro de Apocalipse, lá no último capítulo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Chegamos ao final de mais uma lição. Hoje foi um pouquinho diferente, né? O início. A gente faz um pouquinho dessa dinâmica, né? Só para contrariar um pouco, né? Para mudar um pouquinho. Claro que o que importa é o conteúdo, né? A mensagem, a palavra de Deus. Mas chegamos ao final. Se você gostou do vídeo, da lição, sentiu-se edificado, mais uma vez eu te peço que curta, né? Dê o seu joinha e se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo também, é muito importante. E comente, tá bom? Comente, dê suas críticas construtivas, suas sugestões. E que Deus abençoe a todos e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.